temos alegria. É a primavera. Oi, amores, tudo bem? Vamos para a nossa aula de Ciências da Natureza, página 175, livro 5, tá bom? De onde surgem novas plantas? Nossa sobrevivência depende de quê? Depende das plantas. Então, por muitos anos, por muito tempo, nós seres humanos, nós nos alimentávamos das plantas, mas nós não cultivávamos elas. Nós apenas nos retirava aquela planta, mas não devolvia, não sabia que dava para cultivar. E conforme foi passando-se o tempo, fomos descobrindo que dava para cultivar e plantar novamente e assim ter sempre aquela planta, sempre ter uma alimentação baseada através das plantas. Então, para compreender um pouco de como as plantas são cultivadas, vamos rever de onde surgem as plantas. Então, muitas plantas nascem por meio do quê? Por meio da semente. Eu vou lá em uma terra boa, posso colocar a planta numa terra que ela foi erodida, já foi destruída pelo sol, já foi erodida, já foi contaminada, já teve diversas variações naquela terra, aquela terra está pobre de nutrientes. Se eu colocar uma planta ali, ela vai se desenvolver? Não, porque nós aprendemos, inclusive naquela experiência que fizemos, que as plantas, elas precisam de terra e dos minerais que tem na terra. Por isso que, para fazer a germinação, a terra precisa estar boa. Então, vamos lá, ó. Tem plantas que nascem por meio de sementes que vai para a germinação. Então, a germinação, a planta fica ali na terra, vai se desenvolvendo, vai germinando, cria uma muda e a partir daí começa-se uma história. E tem outras plantas que elas não vão germinar dessa forma. Elas precisam de mudas. Eu retiro uma partezinha ou do caule ou da folhinha, enfim. Geralmente é do caule, gente. Retiro uma partezinha do caule da folha, da planta e planto novamente coloca novamente esse caule na terra. Então, ele começa a brotar daí, certo? Então, existem plantas que elas nascem a partir de outras plantas, não das sementes, que é o caso da cana-de-açúcar e da mandioca. A mandioca não necessita de uma semente, assim como a cana-de-açúcar. Elas nascem a partir de outras mudas, de outras plantas. E aí aqui está mostrando uma imagem de uma plantação de café. Vou perguntar para vocês já foram em alguma plantação? Já conheceu alguma plantação? Do que quer que seja. Vocês já tiveram a oportunidade de ver algum fruto no pé? Ou então alguma planta se desenvolvendo? Não na sua casa, mas em outro lugar onde tem muitas plantas para isso? Então, é uma pergunta que eu vou fazer no chat para vocês também. Aí na página 176, reprodução por semente. De modo geral, as sementes germinam quando encontram um solo com condições e nutrientes apropriados, incluindo água, luz e calor do sol em quantidade e intensidade adequada. Por quê? Água demais, sol demais danifica aquela semente, certo? Lembra da plantinha da professora que não se desenvolveu? Eu acredito que o lugar que a professora colocou a minha plantinha, ela não tinha sol adequado. Ela não tinha quantidade de sol suficiente para ela se desenvolver. Depois, quando eu plantei uma outra, que coloquei em um outro lugar, ela começou a se desenvolver melhor, certo? Então, lembra da semente de vocês, que nós fizemos a plantação da semente do feijão? Quando algumas sementes não deu certo, claro que são todas as sementes que vai dar certo? Pode ser que tenha uma que não vai dar certo. Mas pode ser que essa semente ela precise de mais água, menos água. Então tem que ter a quantidade adequada para aquele grupo de sementes. Existem sementes que necessitam de mais água, outras de mais sol. E assim vai, gente. Então tem que saber o que eu vou plantar. Se eu vou fazer uma grande plantação,
eu preciso estar atenta de quais são as necessidades que essa plantação que eu vou fazer, ela necessita. Então, o que essa planta que eu vou fazer essa plantação necessita? Ela necessita de mais nutrientes. Então, a minha terra tem que ser melhor adubada, eu tenho que dar uma atenção melhor no adubo. Não, essa planta precisa de mais sol, e o local que eu vou plantar não tem tanto sol. Então, essa semente vai dar certo? Então, nós temos que estar atentos. Aí, o que está falando assim, ó. Também ajuda no crescimento das raízes, do caule e das folhas. Um brotinho começa a aparecer fora do solo e cresce alto. Então, ó, aqui nós temos o processo de germinação. Então, aqui, ó, o início da germinação, ele colocou a semente e começou a aparecer um brotinho aqui, ó. Então, ó, esse brotinho criou uma raiz. Essa raiz foi se aprofundando, puxando mais nutrientes. E aí foi começando a crescer, a aparecer um caule, e aí essa planta vai se desenvolvendo. Então, a etapa da germinação, esse daqui é uma semente de girassol. A etapa da germinação, gente, depende do cuidado que a terra tem, que nós vamos ter. Cada planta, ela tem um tempo para crescer, algumas crescem rápido, outras demoram mais. A gente conseguiu perceber bastante isso naquela experiência que fizemos da plantação do feijão. Teve alguns feijões que nasceu assim, ó, rapidinho, e teve outros como o meu que demorou muito para nascer, entendeu? Então depende do cuidado que tem e depende também da manutenção da própria semente. Às vezes aquela semente ela necessita de um tempo maior. Reprodução por mudas, vegetativa no caso. É possível obter novas plantas a partir de uma parte específica da própria planta, denominada de muda. Primeiramente, retira-se um pedaço da planta. No caso da cana-de-açúcar, pode ser no caule, da mandioca também. Com o tratamento adequado, a nova planta começa a se desenvolver com as mesmas características da planta que originou a muda. Então, se eu retirei a muda de uma cana-de-açúcar doce como mel, essa nova planta que essa nova muda que eu comecei a plantar, que ela vai começar a se desenvolver, vai ser doce como essa, porque ela tem as características dessa. Agora, se eu peguei uma cana-de-açúcar que ela não é tão doce e ela é um pouquinho durinha, também vai ter as mesmas características, porque o que denomina é aquela muda. Então, aquela muda é como se fosse a semente. É como se fosse, não é? Como se fosse a semente. Então, é ela que vai denominar as características que aquela cana-de-açúcar vai ter. Se ela vai ser doce, se ela vai ser mais dura, enfim. Conforme era a outra planta original, a muda também vai se desenvolver da mesma maneira, certo? O caule da cana-de-açúcar serve de muda para gerar novas plantas em um canavial. Então, quando a gente vê um canavial, toda aquela muda, eles tiram todo um pedaço do caule para fazer nova plantação. Imagina, gente, que trabalho. Você tem que cortar toda a cana e tirar todos os caules para fazer uma nova plantação. Deve ser muito trabalhoso. Com a ajuda do professor, descreva as etapas da reprodução da semente do feijão. Então, aqui, ó, a professora já falou um pouquinho sobre as etapas. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Como que está ocorrendo esse desenvolvimento aqui? Escreva. Se você quiser fazer, porque esse daqui, ó, é de um feijão, certo? Se você quiser fazer baseado no que você já teve, ó, primeiramente o feijão ficou na terra, ou então ficou no algodão, faça aqui, ó, olha, primeiramente saiu um brotinho, depois começou a raiz começou a se afundar e começou a crescer um caule. O caule foi crescendo mais e foi dando uma folha, certo? O caule cresceu e saiu duas folhinhas, enfim. Você pode descrever essa etapa aqui para mim, certo? E aqui embaixo está pedindo para você observar aqui a cana-de-açúcar. Eu vou falar um pouquinho para vocês, ó. Primeiramente eu coloquei o quê? A muda que eu peguei. Essa muda, ela começa a sair folhinhas. E depois que ela começa a sair folhinha, ela começa a sair uma raiz. Dessa raiz vai se aprofundando e essa folhinha vai virando um caule. E aí do caule vai crescendo e vai criando
a própria cana-de-açúcar, entendeu? Aí na página 178 e 179, tá pedindo pra gente fazer uma sementeira. Mas, gente, vamos adaptar essa atividade, porque para fazer uma sementeira necessita de um espaço bem grande e de uma observação maior, que nesse momento eu não vou conseguir fazer. Nós podemos sim observar uma sementeira, mas em um outro momento a gente faz junto, certo? Nesse momento eu não vou conseguir observar uma sementeira. Então, por isso que a gente vai adaptar essa atividade, tá bom? Até mesmo porque a gente fez já uma atividade parecida. Não a sementeira grande, mas a gente observou o crescimento de um feijão, que é basicamente isso que a sementeira quer que essa atividade propõe, que a gente observa o crescimento de uma planta, tá bom? Página 180, o plantio da mandioca é realizado a partir de pedaços das plantas adultas, saudáveis, denominadas de manivas. Observe a imagem. A seta indica a parte da planta usada como muda, que corresponde a... Aí você vai me dizer. E desenhe uma planta com raiz, caule, folha e flor. Aí aqui embaixo você vai desenhar, tá bom? Gente, aqui ele mostrou um pouquinho daquilo que a gente já viu no outro livro, que é o processo de crescimento de uma planta, certo? Nós já observamos esses processos de crescimento quando nós fizemos a nossa própria muda. Então, por isso que a professora, neste momento, não vai fazer a atividade da sementeira, porque a gente já fez em uma outra oportunidade. Amores, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o processo de germinação por semente e por muda, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.